nossa irmã Isadora, ela vai executar o violino, o cântico, Noite Feliz, esse espírito natalino que nós estamos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz a todos. Vou pedir ao nosso irmão Vilei que faça a oração da oração. Senhor, de guarda poderoso, exaltado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, novamente por poder falar contigo, Senhor. Obrigado por permitir, Senhor, estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por me inspirar, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada dia, Senhor. Desde o teu Espírito Santo agir em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em água e fazer em nossas vidas, Senhor. Receba, Senhor, esse culto, Senhor, essa cantata, Senhor, esse momento, Senhor, especial, Senhor. Receba, Senhor, pelo futuro altar, Senhor. Muito obrigado por tudo que nos tem amado, Jesus. Amém. Agora, os irmãos abrem Mateus 1, de 18 a 25. Vamos fazer a leitura desse pouquinho. Eu peço que os irmãos fiquem de pé. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu um anjo. Vou começar de novo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora,
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Este a fim de considerar e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenava o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos fazer uma oração especiosa. Logo após, eu vou pedir ao nosso irmão Henrique que faz essa oração de gratidão. Pode sentar. Senhor, aqui na tua presença nós estamos diante do teu altar, entregando as nossas vidas, entregando os nossos pecados, os nossos erros, diante da tua face. Todos aqueles, Senhor, que nesse momento colocaram seus corações diante de ti verdadeiramente, nós queremos que o Senhor perdoe os nossos pecados. E é por isso, Senhor, que nós viemos neste momento te agradecer por esse Deus zeloso e fiel que o Senhor tem sido cada um de nós. Porque tudo que o Senhor prometeu para cada um de nós, o Senhor tem cumprido. E nós queremos que o Senhor continuará cumprindo em nossas vidas. E o Senhor fala na tua palavra, Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso que nós te louvamos, porque nós colocamos neste momento os nossos erros, os nossos pecados diante de ti, e nós cremos que verdadeiramente o Senhor nos perdoa. E a alegria maior é saber que o Senhor nunca mais vai se lembrar desses pecados, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que promete o mundo. Então, Senhor, faça que o teu Santo Espírito esteja em cada coração aqui presente, para que nós possamos sempre estar colocando cada coisa que possamos fazer diante de ti, nas tuas mãos, para que o Senhor possa dar o conceder. Para que com isso tudo, Senhor, nós possamos errar o menos possível contra ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. E nós possamos estar caminhando fazendo uma caminhada muito mais perto de ti, Senhor. Nessa caminhada, Senhor, nesse processo de santidade que nós vivemos na terra. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mas nesse momento nós agradecemos por tudo que o Senhor tem perdoado a cada um de nós. É por isso que nós pedimos e agradecemos. E tudo isso só é possível em nome santo de Jesus. Amém. E meus irmãos colocam o garoto lá, hino 237.
Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos na tua presença, Deus, nosso Pai, a nossa oferta, tudo que nós devemos, Deus, de proteção, bem, para que haja crescimento, para que a tua justiça, tudo que é necessário, para se mantermos de pé. Senhor, se houver alguém, Deus, que precisa de uma oferta, que eles estão amados, só eles descansar, venha descansar a tua bênção. Que esse dinheiro, Senhor, esse investimento da forma adequada, que suas bênçãos permaneçam no poder, na nossa casa, na nossa família. Em teu nome, agora, em nome de Jesus. Equipe de louvor. Estamos colocando de pé. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela rica e maravilhosa oportunidade, privilégio, Senhor, de louvarmos o teu nome, de termos separado este tempo, Senhor, para cultuarmos ao Senhor, para estarmos diante da tua presença, Senhor, a presença do Deus Altíssimo, que é o único merecedor de honra, glória, louvor e majestade. Queremos entregar este momento de louvor em tuas mãos, que o nosso coração esteja, Senhor, desejoso de entregar o nosso melhor louvor a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós poderíamos estar agora no inferno, certo? Mas pela ação redentora de Jesus Cristo, nós tivemos a graça de estarmos aqui nesta noite para adorar o nome desse nome que é sobre qualquer outro nome. Ele deixou sua glória, desceu aqui na terra, se fez carne, morreu uma morte de cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida e abundância nessa terra, mas também que nós pudéssemos um dia morar nas mansões celestiais com o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Tu
qualquer coisa que você possa imaginar. Mas que, infelizmente, muitas das vezes, nós, filhos de Deus, temos acreditado mais em superstições, mais em coisas humanas e terrenas, e temos deixado a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo de lado. Muitas das vezes nós esquecemos que o nosso Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele pode tudo. Não existe nada em cima da terra, na terra e embaixo da terra que possa ser contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Tome essa promessa para a sua vida. Jesus Cristo, Ele prometeu que enquanto nós estivéssemos nessa terra, Ele estaria conosco. E eu fico pensando, muitas das vezes pessoas têm dormido chorando e têm acordado chorando, porque ainda não conseguiu ter realmente um encontro, não conseguiu ainda ter uma relação de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz para cada um de nós: você tem direito sim de chorar quando começar a noite. Você pode dormir chorando, mas quando chegar amanhã, necessariamente você tem que estar sorrindo do Senhor. Você tem que estar alegrando o Senhor, porque tudo Ele pode. Não existe morte, não existe perda, nada que possa ir contra o nosso Deus. Tome essa posse para a sua vida. Faça com isso, venha realmente revelar a cada dia que você venha viver, para que você possa viver um pouco melhor nesta terra e ser um cristão melhor, como todas as pessoas que estão no mundo precisarem de você. Vamos louvar, mas quando você louvar, cante verdadeiramente que o teu Senhor é poderoso. Não cante da boca para fora, para que o teu louvor não fique só aqui, nessas quatro paredes, mas que o teu louvor saia daqui e venha atingir o coração de Deus. Vamos louvar.
louvando esse nome todo-poderoso, que é o nome sobre todo qualquer outro nome que nós possamos ter aqui na terra. Derramou na sua glória semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos louvar.
adultos esperando essa criação ansiosa da quarta. Nossa. Então, meus irmãos, agora vamos fazer a encerração, né? De Jesus. Vai ser uma bênção, hein? Vocês não imaginam, tá? Vou chamar eles agora para conversar. Você já parou para pensar por que existe o Natal? No final dessa apresentação, você poderá responder essa pergunta. Tudo começou há muito tempo atrás, quando Deus havia criado o homem e a mulher. Porém, quando o pecado achou lugar no coração de Adão, toda a humanidade foi sentenciada à separação eterna. Passados muitos e muitos anos, em Nazaré, uma cidade da Galiléia, existia uma jovem que se chamava Maria. Maria era obediente a Deus. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temo que o Senhor que sempre dá de você te escolha para ser mãe de seu filho. Como assim isso pode acontecer? Mas eu nem sou casada. O Espírito Santo virá sobre você e te considerará e dará luz a um filho. Ele será chamado de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Eu sou serva do Senhor. Seja feito o que Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles nem casados ainda eram. Mas como Deus gosta de tudo certinho, também enviou uma grande notícia para José. José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, será chamado de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. E José confiou na palavra do anjo, pois sabia ele que o anjo era enviado por Deus. E José amava os lugares. E passando Maria, vou precisar fazer uma viagem até Belém. José, estou grávida, não sei se eu fazer essa viagem. Venha comigo, porque não nosso Senhor, Ele cuidará de nós. E agora, José e Maria precisavam fazer uma grande viagem a Belém para participar do censo na cidade onde José nasceu, pois foi uma ordem do rei Herodes nessa época. E lá foram eles, iniciando uma grande viagem. Ao chegarem em Belém, encontraram uma cidade completamente cheia. As pessoas vinham de todas as partes para participar do censo. Maria, já cansada pela viagem, se escorava em José, pois estava quase a dar a luz. Os dois iam juntos
todos os lugares que eles partiam, todos diziam a mesma coisa. José, é chegada a hora. Do nosso Senhor Jesus Messias, em humilde e simples estado, em beleza. O amor de Deus, Emmanuel.
Lá no campo, havia uns pastores que cuidavam dos seus rebanhos. Quando de repente veio um anjo e trouxe também uma grande notícia para eles. Não temas, pois trago notícia de grande alegria. Será para todo o povo. Vai ser hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Senhor. E isto, pois, será acharás o que é pecado, e deitado, e falando de Adão. Não acredito no que vimos. Vamos. Em outro lugar e em outro momento, Deus mandou que uma estrela guiasse o rei Mago, para que encontrasse o rei que havia nascido. Seguimos a estrela, vamos voltar no rei. Essa história é a história do primeiro Natal, o Natal do Senhor Jesus Cristo, em que todos nós recebemos o melhor presente que existe, o Rei que nasceu e viveu de forma humilde entre nós. O Senhor Jesus nos conectou com o Pai Celestial. Este Rei é o Rei de um rei que jamais terá fim. Então, nessa noite, vamos todos comemorar o Natal, mas não o nosso Natal, o Natal do Senhor Jesus Cristo.
terminar. E as crianças. Tem que chamar todos eles aqui. Para vocês verem o que foi a trabalho junto com a escola. Os colaboradores também. De lei. Patrick. Alguns do ano que vem estarão assim, né? Temos uma aqui que não está, que é a Isabela. Que vem, mas não está aqui. Isabela, Rebeca. Tem mais Isabelle. Eles vão estar para a UPA, o ano que vem. Então, os pequeninos que vão ficar vai estar com a Sueli, mais alguns, que nós não sabemos ainda quem, né? Mas vai ser bênção também de cada criança. Quero pedir que os irmãos orem por eles, apoiem eles, tanto na federação como aqui na igreja, porque a federação é um trabalho com as crianças. E elas ficam maravilhadas quando tem as coisas lá. Tem brincadeiras, tem isso, tem aquilo. Precisamos do apoio de todos vocês. Quando tiver federação, gente, ajudem eles, vão com eles, apoiem eles, porque sozinhos não tem trabalho com criança. E é assim, final do ano, federação, encerração. Gente, vamos com eles. Esse ano foi bênção e triste, porque não teve pai nenhum lá, somente da Rebeca. Somente a mãe da Rebeca estava lá, o Lucinei estava lá com a gente, somente eu, Lucinei e a Giovana. Foi muito triste, porque elas cantaram maravilhosamente, mas só para 3, 4 pessoas. A igreja estava completamente vazia. Entendeu? Então, precisamos dos pais, dos avós, dos tios, tias, os aproximados, os parentes, os vizinhos, convido todo mundo para a igreja da eles, porque sem eles, sem vocês, eles não vão na frente. Precisamos de vocês para apoiar eles. Tá bom? Vou chamar o pastor para fazer a oração final, né? E depois nós. Ai, meu Deus, desculpa. Catinha, a hora tem o pregador? Boa noite. Nosso irmão Robson. Primeiras crianças. Boa noite. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, celebrando, Pai, aquele dia que tu enviaste o Filho Jesus em favor a nós, Senhor. O teu Filho que veio a este mundo para poder nos salvar, Senhor, dos nossos pecados. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida do teu Filho Jesus. Te entrego, Senhor, a vida de cada criança, Senhor, que faz, Senhor, com amor, faz, Senhor, com alegria, com gratidão, Senhor. Abençoe, Pai, a vida de cada criança, Senhor. Abençoe a vida das suas diretoras, Pai, que trabalharam estando incansavelmente, Deus, na tua obra. A cada colaborador, Senhor, que ajudou, Deus, para que essa encenação fosse feita, Senhor. Mas neste momento, Deus, eu quero te entregar a vida do Robson, que está fazendo uma palavra de Deus. Que tu possas estar abençoando o teu servo, Senhor, que ele venha ser usado, Pai, por ti e que traga, Senhor, a tua palavra, a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que já foi feito, Senhor, até aqui, e que a tua palavra possa ser proclamada aqui esta noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e entregamos, Pai, tudo nas tuas mãos. Amém.
Boa noite. Graças a paz a todos. Primeiramente, irmão, agradeço a oportunidade, o convite da senhora. Agradeço também o conselho por ter proporcionado essa oportunidade. Tá difícil trazer uma palavra agora depois da encenação das crianças. Tão bonito. A gente vê as crianças dedicando, chama Silvana se emocionando. Chama Silvana para quem não sabe, trabalha com criança há muitos anos. Quando ela era da Assembleia de Deus, chama Silvana já era líder das crianças, quando era justamente essas crianças aí. E o tempo passa, né? O trabalho continua, graças a Deus. Eu sigo firme nas programações do Senhor, eu trabalhando. O Senhor está nos abençoando agora nesse momento da palavra. Bom, falar em época de Natal é muito difícil, né? Porque o pessoal está muito reflexivo. É uma palavra muito importante, voltada especificamente para o momento do nascimento do Senhor. Então, uma responsabilidade muito grande, não que nas outras épocas não sejam, mas trazer a mensagem do Natal é uma palavra bem difícil, bem importante. Então, só nos abençoe nesse momento. A gente vai começar falando do Natal, lá naquele texto que a gente leu no nosso devocional, lá em Mateus 1, 28 ao 27. A gente consegue passar? Vou convidar todos a lerem uma só voz, Mateus 18 ao 25. Aí a gente lê junto esse trechinho aí que a gente já leu. Tá bom? Um, dois, três. Ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e honesto, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto operava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não amanheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da palavra. Te peço, Pai, que o Senhor fale os nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas sim o que o Senhor tem a nos falar. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos para aprender a Tua palavra. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa parte aí que a gente leu é a parte do nascimento de Jesus. A parte que a gente vê lá como é que foi o nascimento de Jesus. Só que ele tem alguns fatos, algumas coisas que antecedem esse nascimento de Jesus. A promessa, a profecia do nascimento de Jesus, ela começa lá em Gênesis, bem antes de Jesus ter nascido. Então, o fato de Jesus ter nascido não foi uma obra do acaso, não foi do nada assim, não, Jesus nasceu e do nada Jesus veio. Não, Jesus já era esperado por muitas outras gerações. Tinha muita gente esperando que o Salvador viesse. Então, não era possível que o homem se salvasse a si mesmo. E aí a gente volta lá, bem no início, lá na história de Gênesis, a qual Deus deu uma ordem direta para Adão e Eva. Eva come o fruto, dá para Adão, e os dois pecam. E a partir daquele momento, eles se veem em pecado, se vê uma queda, né, do homem. E aí, a partir daquele momento, eles precisam de um Salvador.
O rumo da história da humanidade muda a partir desse momento. Por quê? Deus age com misericórdia e mais para frente na história, Deus manda o seu único filho. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então a gente vai, em volta desse texto que a gente leu agora, a gente vai ver algumas situações que apontam para esse momento do nascimento de Jesus. Uma delas está lá em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Então aí a gente já vê que vai vir alguém para que possa pisar na cabeça da serpente, ou seja, derrotar Satanás. Mas o que significa que a serpente ferirá o calcanhar? Significa que Jesus ele vai passar por diversas dificuldades. A serpente vai a todo momento, o inimigo vai a todo momento tentar a Jesus. E aí a gente pega lá a história e a gente vê as tentações de Jesus, como o diabo tentou Jesus. Viu que Jesus sofreu diversos ataques a todo momento, mas Jesus saiu vitorioso. Foi ele que pisou a cabeça da serpente e derrotou Satanás. E aí mais para frente a gente vai ver que essa vitória ela ainda vai ser consumada quando o Senhor voltar para nos arrebatar. Tá bom? Então a gente vai ver algumas profecias, algumas coisas, algumas situações que apontam para a primeira vinda de Cristo, né? Que é o seu nascimento. E aí uma desses primeiros pontos está lá em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia de Isaías ela aconteceu aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então foi bem antes de Jesus ter nascido, né? E isso tudo indica que iria vir um rei, um Deus, um Emanuel, que poderia salvar, né, todo o povo. E aí a gente para pensar, como é que eles já sabiam que Jesus ia vir, que já era esperado um rei. A Bíblia, de ponta a ponta, desde o início até o final, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Aponta lá para o seu momento na cruz, para a sua ressurreição e para a sua volta também. Se a gente parar para pensar hoje, no momento que a gente está vivendo, cara, tudo tem apontado para a volta de Jesus. As situações que vêm acontecendo na nossa sociedade, não só no Brasil, mas sim no mundo todo, tudo aponta para a volta de Jesus Cristo. Pai matando filho, filho matando pai. Uma situação assim bem diferente do que a gente imagina que seria certo, né? Mas infelizmente é aquilo que vem se cumprindo de acordo com a palavra. E aí o que é certo, o que é errado vem sendo trazido como certo, e o que é certo vem trazido como errado, e a gente tem uma inversão dos valores, né? Hoje em dia, se você defende a sua fé, dependendo do ambiente, você é julgado, você é apontado por outro. Mas no mundo a gente vai passar por diversas dificuldades, assim como Jesus passou, assim como Jesus teve vários momentos difíceis, a gente também não está isento de passar por essas dificuldades. Então, falando de Natal, quando chega essa época do ano, muitas coisas acontecem justamente para distorcer essa imagem do Natal, do que é o real Natal, né? Assim como no Natal, na Páscoa também acontece isso. E aí vem um senhorzinho velhinho, barbudo, fofinho, que é o Papai Noel. Aí para muitos ele é trazido como real sinal do verdadeiro Natal, né? Ele vai vir, vai trazer um monte de presente para todo mundo. Se você se comportar, você vai presente. Se você se comportar, não vai presente. Mas o verdadeiro presente, a qual a gente espera receber, ele não vem embrulhado no saco de presente. Ele veio pago com o preço de sangue, que é a salvação que para os nós. Foi Jesus quem entregou-se para a gente. Então, a gente viu aí que a Virgem concederá um filho, lá em Isaías. E a gente vê essa confirmação lá em Mateus 1:23.
E aí a gente passa pelo Antigo Testamento, pela profecia, né, que viria a ser cumprida, e a gente vê a confirmação lá em Mateus. Este a Virgem conceberá e dará um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quem antes era esperado, ele vem sendo confirmado no Novo Testamento, assim como diversas outras profecias. Tá? Em Isaías, a gente ainda vai ver algumas outras situações. Não só em Isaías, mas como em praticamente todos os livros do Antigo Testamento, existem diversos pontos que apontam para a pessoa de Cristo, para o nascimento de Cristo. A gente vai ler lá em Isaías 9:6. Inclusive é uma música que a gente cantou no domingo passado, né? Isaías 9. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade e príncipe da paz. Então, essa leitura, essa palavra, aponta o nascimento de Cristo, e aponta também para o reinado, para o governo que traria a paz, não traria a guerra. Seria o verdadeiro Deus ao qual comandaria. Aponta também para a liberdade do povo, para o seu exílio. E o Deus guerreiro, Deus forte, ao qual jamais seria vencido, ao qual jamais será vencido de fato, porque ele é um Deus vitorioso, não um Deus derrotado, mas um Deus que governará, reinará, trará a sua paz, que será vitorioso sobre todas as coisas. Ele dá um seguimento, a gente consegue olhar lá também para Miqueias 5:2. Talvez que eu não vou falar muito, não vou me estender muito, a gente vai procurar ser bem objetivo. E tu, Belém Efrata, que queres mais para figurar como grupo de milhares de Judá? De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o Senhor já existia na eternidade, ele já era esperado. E aponta para que o rei nasceria em Belém. Então, Deus, filho de Davi, iria vir. E aí a gente consegue ver essa confirmação, essa afirmação lá em Mateus 2:1-6. Tendo nascido em Belém da Judéia, aí a afirmação, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei de Judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o teu povo, Israel. Então aí a gente volta para o segmento do texto inicial que a gente leu lá em Mateus, que retrata o nascimento de Jesus, assim como a gente leu também na devocional do início do culto. E aí, após esse momento, vem alguns magos para adorar Jesus. Quando a gente fala que vem alguns magos, a gente imagina que Jesus está lá, acabou de nascer, uma manjedoura, e ele ainda está lá recém-nascido, já chega o pessoal já para adorar. Só que aí tem um tempo em torno de 2 anos, né, que Jesus já tinha nascido. Então eles não foram diretamente ao local da manjedoura onde Jesus tinha nascido. E outra coisa também que a gente sempre imagina é que vieram 3 magos, né? 3 reis, como o pessoal realmente fala. Só que não são reis, são magos. São pessoas aí que, de repente, são astrólogos, filósofos, pessoal que tinha era especialista em alguma área, né? Pessoal mais inteligente aí, né? Mais dotado de currículo, tinha um currículo lá mais preenchido, mais estudado, tinha algum conhecimento, e eles foram para adorar ao rei Jesus. E não foram 3, né? Foram alguns, de fato foram alguns, a gente não sabe quantos, mas foram alguns magos, tá? Para adorar o Senhor.
E eles levam alguns presentes, talvez essa quantidade seja associada ao número de presentes, né? Que é ouro, incenso e mirra. O ouro ele reconhece a realeza de Cristo. Então, por mais que Jesus tivesse acabado de nascer, até os simples presentes já apontam para que Cristo era o rei. Então, o ouro, o incenso, ele aponta para a sua divindade. E Cristo ele não era uma pessoa comum. Cristo era também um Deus. E a mirra, aí é interessante, né? Que a mirra já aponta mais lá para frente da vida de Jesus. A mirra era usada para embalsamento. Então a mirra já aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo nasceu, ele nasceu num lugar comum. Alguém nasceu, né? Nasceu numa estrebaria. Onde ficavam os animais, possivelmente um lugar sujo, não muito cheiroso, não muito limpo, né? E aí Jesus nasceu lá. Um rei, normalmente, ele nasce já, como dizem no berço de ouro, né? Com toda a pompa, todo o glamour, todas as coisas de hoje. Mas isso também aponta para a humildade de Cristo. Que Cristo ele não seria uma pessoa de grandes riquezas, de grandes valores, valores materiais. Não, ele seria uma pessoa simples. Os valores dele seriam o caráter, seria a sua pessoa, a sua dignidade. Mesmo ele sendo um homem, ele ainda assim era Deus. Ele não deixou em nenhum momento de ser Deus, mas também não deixou de ser homem. Então, quando Jesus vem, ele sofre tudo aquilo ao qual nós sofremos. A gente às vezes passa por algumas dificuldades, a gente fala, os céus ouviram o azar, já está consumado, não aguento mais, está muito difícil. Só que a gente esquece de olhar para aquele a qual o verdadeiro exemplo de vida para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. A qual desde o seu nascimento passou por dificuldades ali, né? Não foi perseguido. O Herodes mandou caçar ele para que matassem as crianças até 2 anos, e aí, a partir desse momento, eles começam a peregrinar, né? Passar de diversas cidades a fugir. Depois, futuramente, Jesus foi traído, Jesus foi tentado, passou fome, sede, jejuou, sofreu na cruz, antes mesmo de ser crucificado. Foi crucificado, sofreu com uma coroa de espinhos na cabeça, com chicotes, com a dor, não só a dor física, mas também a dor espiritual de carregar o peso dos nossos pecados. E a gente vê que o real Natal, ele não é Papai Noel, ele não é luzes, como é bonito, né? A gente vê a decoração, a gente vê lá na Lagoa do Estreito, a árvore lá, bem bonito. Mas esse não é o verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal é o cumprimento de uma profecia, a qual a gente já esperava que Cristo viesse. E se Cristo não viesse, não seria possível que a gente se salvasse. Somente Ele, somente através dele é possível que a gente tenha salvação. E não existe outro caminho, não existe outro lado, não existe outra coisa que a gente pode fazer. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é possível ter vida, não é possível seguir outro caminho que não seja o Senhor Jesus Cristo. E aí, o primeiro ponto é cumprido. É cumprida a profecia. A profecia se cumpre a partir do nascimento de Jesus. E a gente segue o texto. A gente já vai partir para a conclusão. E aí a gente vê que não é possível, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo aponta para a pessoa de Cristo. Não tem como a gente falar de Natal sem falar de Cristo. Não tem como a gente falar do Pai sem falar do Filho. Então aí, partindo já para o final, a promessa ela foi concretizada, foi realizada, a profecia. E aí depois que Cristo vem, ele deixa uma promessa que ainda vai ser realizada. E aí a gente vai ver lá em João, do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, não ande ansioso, não ande preocupado. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitos moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei, eu vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí essas palavras Jesus deixou aos seus discípulos, mas também deixou uma promessa de que ele vai voltar. Ele está preparando um lugar para cada um de nós.
A primeira vinda de Cristo não foi em vão. Foi para que a promessa fosse cumprida, aquela promessa que a gente viu lá desde o Antigo Testamento. E ela foi cumprida. E existe uma promessa que ainda está a ser cumprida. Só que a gente não sabe quando que ela vai ser cumprida. Se a gente soubesse quando, ia ser fácil demais. Né? É igual quando a gente vai para uma festa, né? Vai dando a hora, a gente se prepara e vai. Só que não, a vida do crente ela se resume nesse preparo. Para o preparo das bodas, preparo de quando Cristo vier realizar, concretizar essa promessa a qual Ele fez a cada um de nós. Pode ser que você tenha vivido a sua vida até hoje sem imaginar que o Natal realmente é o nascimento de Cristo. Talvez se resuma em rabanada, né? Talvez se resuma em estar junto com a família. É muito importante, sim, mas isso não pode ser mais importante do que a gente olhar para a pessoa de Cristo e saber que Cristo nasceu. Saber que Cristo ele vai realizar essa segunda promessa que Ele fez aqui, que Ele vai voltar. Amém? Que só a gente está completando os nossos corações, que a gente venha sempre ter essa certeza, essa ciência de que Cristo vai voltar. Aquele que fez a promessa, Ele vai realizar. Pode ser que não seja hoje. Talvez você tenha escutado essa palavra várias vezes, olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas talvez a gente não leve a pé da letra, realmente Jesus vai voltar e está tudo se concretizando. Está acontecendo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, rapaz, está acontecendo. Não é ponto da historinha, não, realmente está acontecendo. A gente só não sabe o dia nem a hora, mas vai acontecer. E Cristo vai realizar e concretizar essa promessa ao povo de Deus. Amém?